A paz do Senhor, amados irmãos, louvado seja Deus por este momento, esta oportunidade que Ele nos concede de poder conversar com vocês a respeito da palavra do Senhor Jesus. Eu quero desde já agradecer a Deus por esta oportunidade que Ele nos concede de nós estarmos juntos neste espaço, nesse momento, para a gente falar sobre a palavra de Deus. Desde já eu quero dizer que os irmãos podem também participar, mandar aí os seus comentários, tá bom? A lição de hoje está muito interessante e eu gostaria de ser bem sucinto para que nós possamos ganhar tempo na ministração da palavra de Deus. Meus amados, como vocês sabem, nós estamos estudando a nossa lição sobre dons espirituais e dons ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. E desta feita nós vamos estudar a lição de número 9, que tem o título O Ministério de Pastor. Então eu gostaria já de mostrar para os irmãos o nosso gráfico esboço, que é um gráfico que acredito que os irmãos acompanham aí pelo grupo, nós estamos sempre postando, né, falando sobre ele. Aqui nós estamos utilizando assim, mas na escola dominical a gente faz a impressão dele para poder mostrar aos irmãos. Como eu sempre digo, esse gráfico, acredito que ele é de muita importância, porque ele tem os pontos principais da lição. Você pode ver aí. Então, o texto áureo. O texto áureo diz: eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, que é o texto de João 10, 11, um texto muito interessante que fala sobre pastor. Os outros dois textos mais importantes sobre o pastor é exatamente o Salmo 23, que é um dos mais conhecidos da Bíblia, e Ezequiel 34. Então, João 10, ele faz esse conjunto de textos que fala sobre Deus e Jesus como nosso pastor. Nossa verdade prática diz: por meio do ministério pastoral, conduzimos as ovelhas ao supremo pastor, que é Jesus Cristo. Ok? A nossa leitura bíblica em classe, como vocês sabem, está em João capítulo 10, que fala de Jesus como bom pastor. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Vamos estudar esse aspecto de Jesus, aspecto sacrificial, onde ele se doa pelas ovelhas. No versículo 14 diz: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e das minhas ovelhas sou conhecido. Ou seja, ele mostra aí intimidade com as ovelhas e vice-versa. Então, esse texto, esse bloco de texto aí, João 10, está falando de Jesus, o bom pastor. E aí depois a lição da leitura bíblica em classe pula para Tito, capítulo 1, quando fala sobre as especificações do pastor ou do bispo, que é a mesma coisa aqui, tá bom? Então a gente vai ver sobre todos esses aspectos: irrepreensível, dispenseiro, não soberbo, não iracundo, não dado ao vinho, dado à hospitalidade. Nós vamos ver tudo isso aí dentro de uns gráficos que nós fizemos. E aí depois, então aqui esse texto de Tito fala do dom pastoral, do dom ministerial de pastor, certo? Esse texto ele é muito interessante porque ele mostra como deve ser o pastor bíblico, o pastor que Jesus designou, tá bom? E aí depois nós temos o texto de 1 Pedro 5, quando Pedro fala sobre apacentar o rebanho de Deus que está entre vós, tá bom? E ele diz para apacentar isso. Eu acho interessante, meus irmãos, um comentário aqui sobre isso, sobre o que Pedro fala, apacentar, porque Jesus tinha dito para ele, não é isso? E você, Pedro, quando se converter, apacenta as minhas ovelhas, ou seja, seja o pastor das minhas ovelhas. É interessante isso, porque já mostra essa
continuidade do trabalho de Jesus. Como assim? Ele não é o nosso sumo pastor? Não é o nosso pastor referencial? Mas ele foi assunto aos céus, hoje está como sacerdote intercedendo por nós. Mas ele deu dons aos homens, que é o texto de Efésios. Então, ele foi elevado às alturas e deu dons aos homens. Então, significa dizer que ele deixou pessoas para serem também pastores. E, nesse caso, Pedro em especial. Então, digamos assim que Pedro pode ter sido esse primeiro a receber esta ordenança de Jesus para apacentar as suas ovelhas. E todo pastor, todo obreiro que faz isso, sabe que ele está fazendo isso de forma temporária. Por quê? Porque o versículo 4 diz que o sumo pastor vai aparecer, ou seja, o Senhor Jesus, o sumo pastor, retornará, e quando ele retornar, nós vamos alcançar a incorruptível coroa de glória. Então preste atenção, meus amados, todos esses títulos, todas essas funções ministeriais que são exercidas aqui, elas têm um prazo de validade, porque só existe um só pastor. E por enquanto, a obrigação de todo aquele que é chamado ao pastorado é encaminhar as ovelhas ao sumo pastor. Por isso que ele vai aparecer novamente. Ok? Então, olha só. Na nossa interação, você pode fazer aí as suas perguntas ou então suas observações, tá bom? Paz do Senhor para o irmão Rafael, que está sempre aí conosco, a irmã Maria Neide Ramalho, a irmã Tati, Deus abençoe, a minha filhota Laís Kelly aí, glória a Deus. Até a minha filhota está aí, viu? Prestigiando o papai dela. Deus abençoe. Minha mãe Mirtes também, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá, irmãos, para nós ganharmos tempo. Então, na interação com o professor, nós temos aí que fala de Jesus como modelo integral de pastor. O que nós queremos com esta lição, eu acredito que deve ser assim na ministração, é que nós tenhamos Jesus como modelo principal, primordial, de referência sobre o que é ser um pastor. Então, na nossa interação, ele fala de pelo menos 3 aspectos de Cristo como o pastor integral, ou seja, ele é aquele pastor acolhedor, não é? Como você está vendo aí essa imagem do pastor que pega a ovelha no braço. Então, Cristo é aquele que pega a ovelha no braço, ou seja, ele é aquele que vai em busca das que está desgarrada, não é? Ele é aquele que cuida daquela que está ferida, porque Deus já tinha dito isso lá atrás, eu acredito que é o texto de Ezequiel que fala sobre isso, que ele iria suscitar, levantar um pastor, né, segundo o coração dele. Então esse pastor é Cristo, esse que se doa pelas ovelhas. Então ele é esse pastor acolhedor. Segunda coisa é que Cristo é esse pastor que admoestador, ou seja, aquele pastor que aconselha, aquele pastor que ensina, aquele pastor que mostra o caminho para as ovelhas. Mas ele também é o pastor servidor, aquele que serve as ovelhas, tá bom? Então isso é muito interessante para quem almeja o pastorado, você já tem isso em mente. Precisa ser acolhedor, ele precisa ser admoestador. O pastor não pode deixar de usar o seu cajado e a sua vara, tá bom? Mas ele também é aquele que serve. E no quesito servir já está incluído aí, inclusive, o dar a sua vida pelas ovelhas. Ok? Meus amados, vamos lá. Tem muita coisa aqui que eu gostaria de mostrar para os irmãos. E aí, esse outro gráfico aqui, eu quero dizer para os irmãos que este gráfico, ele contém, irmãos, praticamente assim, todos os 3 pontos da lição, que fala de Jesus como sumo pastor,
Ponto 2, as características do verdadeiro pastor. E ponto 3, o ministério pastoral. É claro que essa ordem aqui a gente não precisa seguir, né, à risca, porque pelo gráfico que nós colocamos aí, que você está observando, o ministério pastoral está aqui na lição como o terceiro ponto, tá? Fica a critério dos irmãos, tá bom, irmãos? Eu não acho que isso seja um problema, porque nesse terceiro ponto, o que se está colocando aqui é exatamente o que significa ser pastor. O que significa pastor, tá? Então, a gente pode começar aqui de trás para frente, não tem problema nenhum. A missão do pastor. Então, vai falar do termo pastor, que no grego é o poimen, tá? Mas no hebraico é Raá, daí você tem Jeová Raá, ou seja, o Senhor como meu pastor. Qual é o significado destas duas palavras? O que é que estas duas palavras dizem? Elas falam que o pastor é aquele que é cuidador das ovelhas. Aqui está de uma maneira maior para os irmãos observarem. Então, o que é o Raá e o que é o Poimei? É um pastor, aquele que cuida dos rebanhos de ovelhas. Então, nesse sentido, conforme está lá no Salmo 23, Deus é o nosso pastor. É um dos salmos mais belos, mais lindos, não é? Imagino que o salmista, ele teve muitas experiências. E o que eu acho mais interessante nessa questão é que essas qualificações do pastor, e eu estou falando do pastor mesmo da Palestina, ok? No caso do salmista, porque ele estava aí como pastor de ovelhas, então ele meio que utiliza-se do seu próprio exemplo em relação e aplica isso para Deus. Ou seja, é como se ele imaginasse, do mesmo jeito que eu sou um pastor destas ovelhas, e do mesmo jeito que eu cuido dessas ovelhas, existe também um sumo pastor, existe também um Deus que cuida de todos nós que somos ovelhas do seu pasto. Então, o bom pastor, o pastor do Salmo 23 é aquele pastor que leva as ovelhas às águas de descanso, às águas tranquilas, ou seja, ele não leva as ovelhas para mares turbulentos, águas turbulentas, não, leva para águas tranquilas. Ele é aquele pastor que leva elas para pastos verdejantes, não é? Ele é aquele pastor que mesmo quando anda com elas pelo vale da sombra da morte, que alguns dizem que eram locais íngremes, locais que tinham como se fossem abismos, que eles tinham que passar por ali, e se não houvesse cuidado, as ovelhas poderiam cair, mas o pastor tinha todo aquele cuidado de fazer com que a ovelha andasse de forma que não caísse nesses vales, que poderiam ser também locais onde existiam salteadores, onde existiam animais ferozes como o lobo, como o leão. Então, meus amados, está falando de perigo. E o nosso pastor, que é Deus, ele é o pastor que cuida das suas ovelhas. Que cuida das suas ovelhas. É muito interessante o Salmo 23, e isto é passado para o que está no Salmo, em João 10, que mostra Cristo como o nosso sumo pastor. Amém? Então é muito interessante isso, nós entendermos que Deus é o nosso pastor. Precisamos ter isto em mente. Mas vamos lá, que tem mais coisas aqui. Louvado seja Deus. Mais irmãos, irmã Cléo Souza, paz do Senhor, Deus abençoe. Vamos correr aqui para a gente ganhar tempo, ok? Características do pastor. Quais são as características do verdadeiro pastor?
Olha só. Primeiro ponto aí que vocês podem observar, isso está no gráfico, tá, irmãos? Eu coloquei aqui só para ampliar um pouquinho para os irmãos acompanharem o raciocínio, mas está no gráfico, vocês podem imprimir ele completo e aí você vai seguindo, tá? Você pode imprimir em 4 folhas, que dá um gráfico bem grande para você acompanhar e os seus alunos também acompanhar. Então, quais são as características do verdadeiro pastor? Nós estamos aqui como se fosse no primeiro ponto, que fala de Jesus como sumo pastor, e quando fala que ele é o sumo pastor, está dizendo que ele é o supremo, ele está acima de todos os outros, né? Então, ele está acima de todos. O que nós vamos falar aqui dessas características está dentro desse ponto, por isso que eu disse para os irmãos que você pode seguir por aqui também, que vai dar tudo certo. Primeira característica do pastor é que ele vai adiante das ovelhas. O que significa isto? As ovelhas que seguem o pastor, tá? O pastor indo adiante das ovelhas significa dizer que ele está mostrando o caminho para as ovelhas seguirem. É importante isso. Essa é uma das características mais importantes porque mostra Cristo como nosso referencial. E quando eu digo isto, eu estou falando do referencial maior. Porque nós temos pastores hoje. Nós temos pastores aos quais nós estamos, digamos assim, seguindo como pastores das congregações, das igrejas. Mas todo homem é falho, não é isso, irmãos? Cristo, aquele que vai adiante das ovelhas, como nossa referência, ele não falha, ok? Então precisamos entender isso. Nós estamos seguindo a Cristo como o modelo perfeito de pastor. Ele vai adiante das ovelhas. Por ir adiante das ovelhas, ele conhece as ovelhas, que é o segundo ponto aí, e chama pelo seu nome, tá bom? Então, diz que o pastor, os pastores da Palestina, por eles acompanharem as ovelhas, no sentido de desde o nascimento delas, no sentido de eles mandarem comandos para as ovelhas, elas conheciam a voz do seu pastor. Aliás, tem um texto muito interessante do pastor Orlando Boyer que ele fala sobre isso, né, no comentário da espada cortante. Ele diz assim, olha, a marca da verdadeira ovelha é aquela que atende à voz do pastor e se submete à sua direção e ensino, tá bom? Então, ele conhece e chama pelo seu nome, porque é a ovelha dele. E as suas ovelhas o conhecem, ou seja, é uma troca, tá bom, irmãos? Está falando aí de uma intimidade. Então, nós conhecemos a voz do nosso pastor e ele conhece as suas ovelhas. É muito lindo isso. Inclusive, o pastor Orlando Boyer, ele cita um caso de um grupo de soldados, não sei se foi na época da guerra, que achou assim aquele rebanho de ovelhas e estava tangendo as ovelhas, levando as ovelhas. Parecia que o pastor tinha se ausentado por algum momento, mas de repente aquele pastor chega e ele percebe que os soldados tinham levado as suas ovelhas. Então ele espera o momento certo, quando eles param, o pastor escondido, ele dá uma voz de comando e as ovelhas reconhecem a voz do pastor. Olha que coisa linda, irmãos. E elas saem então correndo para o pastor, né? O pastor mesmo das ovelhas, não aqueles soldados lá, e assim ele consegue recuperar as suas ovelhas. Então elas ouvem a voz do seu pastor e reconhecem. Isso aplicado a Cristo é muito interessante, porque significa dizer que você e eu, como ovelhas, nós reconhecemos a voz de Cristo na sua palavra e seguimos a esta voz. Louvado seja Deus, tá bom? Você conhece quando Deus está falando através dos seus pastores, porque aquela é a voz do sumo pastor.
Louvado seja Deus. Outra característica do pastor, sabe qual é, meus amados? É que ele dá a vida por elas. Jesus diz que outros vieram antes dele que não eram pastores. Jesus fala também do mercenário. O que é o mercenário? É aquele camarada que não é o pastor verdadeiro, que está interessado no dinheiro, que está interessado na lã das ovelhas, que está interessado na gordura das ovelhas, mas ele não está interessado no bem-estar das ovelhas. Porém, o verdadeiro pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. E na realidade, Jesus já está aí, como diz alguns estudiosos, ele já está aí profetizando aquilo que ele iria fazer. E o que é que ele iria fazer? Dar a vida pelas ovelhas, morrer pelas ovelhas, que é o que os estudiosos falam. Isso é simples. Alguns dizem que o significado é pagar o preço, ou seja, cuidar da ovelha, amar a ovelha, significa, em outras palavras, morrer por causa delas. E é isso que ele faz. É muito interessante porque tem um texto que diz que Jesus olhou para a multidão de Israel e ele viu aquela multidão como ovelhas que não têm pastor. E isto significa dizer, porque os líderes religiosos daquela época não eram pastores daquelas ovelhas, por isso que elas estavam desgarradas. Por isso que elas estavam como quem não tem pastor. E Jesus se compadece delas. E Jesus as alimenta. E Jesus ensina a palavra para elas. Agora, olha, irmãos, presta atenção sobre este ponto que é muito importante em nome de Jesus. Jesus se identifica tanto com as suas ovelhas que ele se torna uma ovelha. Por isso que a profecia de Isaías diz que ele foi levado como ovelha muda ao matadouro. Glória a Deus! Porque ele não só olhava para as ovelhas, sentia compaixão pelas ovelhas, sentia dor das ovelhas, sentia a dor das ovelhas, mas ele se torna uma ovelha e ele é levado para o matadouro, ou seja, ele é levado à cruz para morrer por causa das ovelhas. Isso é ser pastor verdadeiramente. Isto é seguir o exemplo de Cristo verdadeiramente. E a gente sabe que os verdadeiros pastores, meus irmãos, eles se sacrificam pelas ovelhas. Quantos pastores há que sofrem, inclusive, de doenças, de enfermidades, por causa do cargo pastoral? Vocês sabem disso. Então, é sacrificioso sim, meus irmãos. Jesus deu a vida pelas ovelhas. Ele se torna uma ovelha e morre por elas. Olha, mas outra característica do verdadeiro pastor, que é Cristo, é que ele guarda as ovelhas e as protege. Tá bom? Neste sentido, você tem aí o cajado do pastor, que era usado para isso, que era usado para guardar, não é? A ovelha e para proteger. E nesse sentido, o cajado ele se torna a vara. Então, a vara para afugentar, para afastar aqueles inimigos, aqueles animais que vêm para destruir, para matar as ovelhas. E o cajado tem aquela parte que vocês sabem, né, arredondada, que era justamente ali que ele pegava para puxar aquela ovelha que de repente estava se desgarrando. Não é isso, irmãos? Quantas ovelhas do rebanho do Senhor Jesus, por causa dessa pandemia, não estão se desgarrando aí? E muitas vezes vem aquela prova, aquela luta, aquela tribulaçãozinha para puxar a ovelha de volta ao aprisco.
Então é tempo de voltar ao aprisco. Tem muita ovelha aí que está fugindo, né? E o pastor ama, por isso que ele vai lá e protege, por isso que ele vai lá, inclusive, como diz o sexto ponto aí, como característica do verdadeiro pastor, ele é aquele que vai em busca da ovelha perdida. Que era isso que Deus criticava os religiosos de Israel, que não se preocupavam com a ovelha que estava ferida, com a ovelha que estava desgarrada, com a ovelha que estava machucada, tá bom? O sumo pastor, o verdadeiro pastor que é Cristo, ele faz diferente. Ele vai em busca daquela que está perdida. Ele vai em busca daquela que está, sétimo ponto aí, daquela que está doente e cuida dela. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Que coisa maravilhosa. Este é o pastor que deve ser seguido como o melhor exemplo. É para fazer como Jesus. Precisamos fazer como Jesus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Irmão Rafael Cage, Deus anuncia a morte de Moisés em Números. É isso aí. Glória a Jesus. Números 7, né? Moisés pede para Deus colocar alguém para cuidar do rebanho. Deus então pede para ele esforçar Josué. Interessante, né, irmão Rafael? E aí, essa função de cuidador de Israel vai passando, aí você tem aí Josué, aí depois você vai ter aí os juízes, e aí depois você vai ter os reis, que no caso também Davi, né, de onde veio a linhagem de Jesus, ou seja, o sumo pastor, ou seja, por isso que ele é o sumo pastor, porque tudo converge para Jesus Cristo. Amém, meus amados? Vamos lá que tem mais gráfico aqui que eu quero mostrar para os irmãos. Meus amados, e agora, como é que nós podemos colocar essas especificações para os dias de hoje? Você tem aí essas especificações, olha, são muitas, tá? Ao pastor de hoje, isso é segundo o que está em Tito 7, tá? Tito 7 a 9, está falando sobre isso daí. Mas tem outros textos também que tratam desse ponto. Quais são as qualificações do pastor para hoje? Primeiro, ele tem que ser temperante. Ele tem que ser equilibrado. Equilibrado, temperante, significa dizer que ele não vai perder o seu equilíbrio emocional. E para ser um pastor, precisa ter equilíbrio emocional, pois o pastor é levado, sim, a ter conflitos, ou pelo menos a mediar conflitos, e ele precisa ser temperante. Ele precisa também ser sóbrio. Irmão, sóbrio aí é uma qualidade que ela pode ser colocada junto aí com este outro que é dito não dado ao vinho, ou seja, uma pessoa que não bebe, e eu estou falando de bebida alcoólica, uma pessoa que não ingere bebida alcoólica, ela tem as suas faculdades mentais sóbrias. Ela não é embriagada, nem material, nem espiritualmente, porque vocês sabem que o vinho embriaga e tira o bom senso das pessoas, né? Esse era um ponto que nem deveria ser discutido hoje, mas vocês sabem que tem aí pessoas que defendem o uso do vinho, o uso das bebidas alcoólicas. Isso é perigoso. Então, a palavra continua dizendo ser sóbrio. Sóbrio, já falamos em outra oportunidade, significa estar atento, estar alerta. Uma pessoa que está bêbada, ela não tem sobriedade, ela não está alerta. As faculdades motoras dela não funcionam, por isso que não pode a pessoa dirigir bêbada, tá bom?
Então, é no sentido espiritual, não pode ser um ébrio espiritual. Ele precisa ser também modesto, ou seja, ele tem que ser simples, tá? Ele não tem que ser apegado às coisas materiais. Não é isso, irmãos? Que é uma coisa que às vezes a gente percebe aí nos pastores da teologia da prosperidade, muito diferente esse aspecto, né? O pastor também, ele precisa ser hospitaleiro, ou seja, ele precisa receber as pessoas, ele precisa ter uma boa receptividade das pessoas. Isso é muito importante, tá bom? Quero ressaltar aqui um aspecto que eu acho muito interessante, especialmente nos pastores da Igreja Batista, que eles geralmente no final do culto eles ficam lá na porta recebendo ou pelo menos se despedindo de cada irmão que entra, não é? É uma atitude muito interessante isso daí, tá bom? O pastor, ele precisa ser também alguém que é apto a ensinar. Ele precisa ter essa afinidade com o ensino bíblico. Porque, irmãos, presta atenção, isso aí conecta com aquela função do pastor de levar a pastos verdejantes, ou seja, de dar a comida adequada para a ovelha. Tem pastores aí que é só a misericórdia de Deus, desculpa falar e ser sincero, não tem pasto, não tem alimento para a ovelha, então ele precisa se dedicar ao ensino da palavra de Deus, ok? Outra qualificação do pastor, ele precisa ser esposo de uma só mulher, tá bom? Isso é outra coisa, inclusive, aí, que deu muito problema em algumas convenções passadas, que queriam mudar o estatuto, etc e tal, né? Mas a palavra de Deus continua dizendo, esposo de uma só mulher, o que Deus uniu, não separe o homem. É assim que diz a palavra de Deus. Outra qualificação do pastor, ele precisa ser irrepreensível, ou seja, aquela pessoa que você olha para ele e não tem nada que abone a conduta daquele pastor, não é? Quando você olha, por exemplo, para uma pessoa como Billy Graham, que foi um grande evangelista, mas também um pastor de muitas ovelhas, não tem nada e nem ninguém que aponte alguma coisa errada, algum ilícito, algum desvio, seja moral, seja espiritual, seja financeiro, sexual, não tem nada. Ele é irrepreensível, ou seja, é alguém que ninguém tem nada que dizer contra ele. Tá bom? Isso está relacionado com esse outro ponto aí, que é um pastor, que é alguém que dá bom testemunho. O pastor verdadeiro, ele precisa dar bom testemunho, e é algo que também a gente tem visto aí ultimamente muito complicado nesses tempos, tá bom? Irmã Sirlene Gabriel, Deus abençoe a senhora, Deus abençoe os irmãos que estão aí participando, tá bom? Você pode também fazer o seu comentário, tá bom, irmãos? A gente lê aqui com toda certeza. Louvado seja Deus. Olha, não dado ao vinho, já falamos, o pastor precisa ter também cordialidade, que é também ligada com essa questão de ser hospitaleiro, né? Cortês, aquela pessoa que tem bom trato com as pessoas, o pastor precisa ser dessa forma, tá bom? Irmãos, olha, o pastor precisa ser inimigo de contendas. Inimigo de contendas. Infelizmente, essa semana tem sido uma semana assim bem densa nas redes sociais, né? Por causa de algumas coisas que estão acontecendo aí. E agora as redes sociais potencializam isso. Então, o pastor, ele precisa ter consciência do que ele posta nas redes sociais. Ao meu ver, irmãos, penso eu, a gente vai aprendendo, não é? Que lidar com redes sociais não é fácil, ok? Então, o pastor, ele precisa entender que você vai ter problemas com pessoas, mas esses problemas, pelo que eu entendo,
deveriam ser resolvidos diretamente com a própria pessoa e não envolvendo, digamos, uma denominação ou envolvendo mesmo uma instituição, o que quer que seja. Não é essa a atitude correta, porque aí você vai suscitar contendas, especialmente, olha, irmãos, e aqui vai um alerta, tá bom? Tenhamos cuidado em relação a isso. Estamos vivendo num país polarizado, entre esquerda e direita, entre candidato X e candidato Y, e isso está gerando muitas contendas, muitas intrigas dentro dos arraiais evangélicos. Meus irmãos, vamos fugir disso. Eu sei do que eu estou falando, tá bom? É muito bom a gente se abster dessas coisas. Eu tenho aprendido muito. Até meus filhos mesmo têm me chamado a atenção, porque às vezes a gente quer se posicionar contra coisas que estão erradas, não é isso, irmãos? Mas às vezes você nem pode se posicionar, porque essas questões elas estão muito ambíguas. Então parece que nós estamos vivendo um tempo em que o certo é errado e que o errado é certo. Não é isso? É muito complicado isso. O pastor também não pode ser avarento, ou seja, apegado ao material, apegado ao dinheiro. Ok, irmãos? Não pode ser avarento. E é isso que está, infelizmente, acontecendo com muitos que estão voltados apenas para a questão financeira. Não se preocupa, então, com a ovelha, e sim com o dinheiro, com a lã da ovelha, né? Conforme Deus fala em Ezequiel. O pastor também não pode ser neófito, ou seja, ele não pode ser alguém sem experiência, tá bom, irmãos? Então, fica o alerta da palavra de Deus, que Paulo diz assim, olha, não imponhas precipitadamente a mão sobre ninguém. Nesse sentido, ele está dizendo aí, você não deve consagrar uma pessoa de qualquer maneira, tá bom? Então não consagre uma pessoa de qualquer maneira, porque ele precisa ter experiência para isso, tá bom? Vamos lá, e tem mais coisas aqui para mostrar para os irmãos, para a gente partir para o final. E aí, meus amados, a gente já entra aqui na questão da ovelha, tá bom? Precisamos também falar da ovelha. Ora, se estamos falando do pastor, precisamos também falar da ovelha. Quais são as características da ovelha? A ovelha ela é frágil, não é um animal forte, ela não é um touro, ela não é um leão, ela é um animal frágil. Essa é a constituição da ovelha. Então o pastor precisa entender a fragilidade da ovelha. O pastor precisa entender que a ovelha também ela é indefesa. Em que sentido ela é indefesa, meus irmãos? Eu comparei aqui com o touro, eu comparei aqui com o leão. Então o leão tem as presas grandes, o leão tem as garras fortes, ok? O touro também tem o chifre forte. A ovelha, ela não dispõe desses mecanismos de defesa. Ela não tem chifre, ela não tem dentes afiados, ela não tem garras poderosas. Ela é indefesa. Ok, irmãos? Então, o pastor precisa entender sobre esse ponto para agir no sentido de orientar aquela ovelha. Justamente porque ela também é alguém que é desorientada. A ovelha é um animal que não tem uma boa orientação, não é isso? Como muitas vezes acontece com muitas ovelhas do rebanho do Senhor, que são desorientadas e que por isso se perdem, né? Se perdem também por ser ingênuas, porque a palavra de Deus fala sobre isso, tá bom? Você tem que ser um pouco serpente e um pouco pomba, não é isso? Você precisa ter esse equilíbrio. E a ovelha, ela é ingênua. Tem muitas ovelhas
E aqui eu falo de cristãos que são ingênuos, que não cresceram, não amadureceram espiritualmente. E por isso, muitas vezes, eles podem ser descuidados. Descuidados no falar, descuidado no agir, descuidado no trato, descuidado no que estão ouvindo e, de repente, estão se afastando do pastor. O pastor, ele precisa entender essas características da ovelha, de ser frágil, indefesa, desorientada, ingênua, descuidada e também ela é inofensiva. Amém? Louvado seja Deus. Vamos lá para nós seguirmos adiante aqui, falando sobre a ovelha e suas qualidades. Olha aqui que coisa interessante. Isso aqui é para nós, tá bom, irmãos? Estamos falando de pastor, então vamos falar também de ovelha. Outras qualidades da ovelha que é interessante é que ela conhece o seu pastor. E nós estamos falando aqui do pastor, sumo pastor, que é Jesus, tá bom? Então, a ovelha, ela tem afinidade com o seu pastor, ela conhece o seu pastor. Inclusive, irmãos, eu estava assistindo um documentário e o comentarista dizia que a ovelha, eles evitavam vender a ovelha para um outro pastor, porque dizia que aquela ovelha que foi vendida, ela não se acostumaria mais com a aparência do outro pastor. E ela poderia, inclusive, deixar de comer, de se alimentar. Por isso que era mais comum eles venderem a ovelha para o matadouro, não é? Já para sacrificar, ao invés de vender para um pastor, um outro pastor. Exatamente porque a ovelha, ela conhece a voz do pastor, que é uma outra qualidade da ovelha. Por conhecer a voz do pastor, então ela obedece à voz do pastor, tá? Obedecer à voz do pastor está falando aí de obediência à palavra do Senhor Jesus. Quem é ovelha do Senhor, ele vai obedecer à voz do pastor, inclusive do seu pastor local, do pastor do seu campo, do pastor do seu ministério. É claro que haverá momentos em que provavelmente a voz do pastor, do seu pastor local, vai conflitar com a voz do sumo pastor. E aí a ovelha do Senhor, que é obediente, ela vai atender a voz do sumo pastor. E ela vai fazer isso com mansidão. Ela não precisa se rebelar contra o seu pastor local, mas ela vai ficar ligada, conectada com o sumo pastor, que é Jesus Cristo. Tá bom? É por isso que nós estamos falando aqui de Jesus como sumo pastor. Porque é a ele que nós ouvimos, é a sua voz que nós obedecemos. Tá bom? Outra qualidade da ovelha é que ela confia no seu pastor. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Ao confiar no pastor, você sabe, você entende, você conhece que esse pastor que é Cristo, ele não vai nos desamparar. A sua vara e o seu cajado nos consolam, nos exortam quando é preciso, porque é preciso, não é isso, irmãos? Muitas vezes nós agimos como ovelhas rebeldes e o pastor, o sumo pastor que é Cristo, precisa muitas vezes usar o cajado para nos puxar, que às vezes a gente está dando uma de Elias, não é isso? Fugindo para a caverna, saindo do caminho, do plano original que Deus queria. Então Deus vai lá como pastor, dá aquela puxadinha em Elias. O que é que tu estás fazendo aí dentro, Elias? Volta para o teu caminho. Então muitas vezes tem ovelhas que estão assim e Deus está dizendo volta para o teu caminho, volta para o plano que eu estava que eu tinha proposto para você, o caminho que eu tinha traçado para você trilhar e você se afastou, ok?
Isto significa seguir o pastor. Irmãos, não existe possibilidade nenhuma de nós errarmos na nossa vida espiritual, material, relacional, familiar, se nós seguirmos o nosso pastor, que é Jesus Cristo. Não existe possibilidade. Por quê? Porque o nosso Senhor, ele sabe o que é melhor para as suas ovelhas. Às vezes a gente acha que sabe, não é? Mas ele é que sabe o que é melhor, não é? Às vezes ele até permite que a ovelha saia um pouco, se desgarre um pouco. E aí, de repente, quando ela está em perigo, ela começa a clamar pelo pastor, não é isso? E aí o pastor vem e toma nos seus braços e coloca ela junto ao aprisco, junto ao rebanho, porque se vocês olharem, presta atenção que a ovelha, ela não é um animal solitário, ela está junto do rebanho, ela está junto do pastor, ela está rodeando o pastor. Aí vem esse sentido da ovelha que ama o seu pastor, porque ele dá o pasto certo para ela, ele dá águas tranquilas para refrigerar a ovelha que está sedenta, o sol causticante, e Deus faz desta forma. Ele guia aquela ovelha, né, por trilhas, por caminhos perfeitos, e mesmo quando tem algum caminho perigoso, ele é aquele que está lá com a vara e o seu cajado para proteger a ovelha. Por isso, irmãos, nós amamos Jesus Cristo como nosso pastor, mas também devemos amar os nossos pastores locais e também orar por eles, tá bom? Orar por eles, para que Deus abençoe, para que Deus guarde os nossos amados pastores locais. Amém? Meus queridos, voltando aqui para a nossa lição, eu gostaria só da gente, antes de nós encerrarmos, esse foi o gráfico, né, que nós falamos para os irmãos desde o início. Esse gráfico aqui é o que eu estava explicando para os irmãos, e você pode, com certeza, imprimir ele, utilizar ele na sua aula. Eu tenho certeza que vai ser bênção para a glória e honra do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados, para nós encerrarmos aqui, nós temos aqui no nosso gráfico esboço, deixa eu ver se eu mostro aqui para os irmãos, nosso gráfico esboço. O último ponto, que fala sobre o ministério pastoral, da função do pastor como uma missão polivalente. Por quê? Porque o ministério dele envolve o ensinamento, que foi aquilo que nós já falamos. O pastor precisa saber ensinar, ele precisa saber ministrar a palavra de Deus, isso é muito importante, ok? Ele também está ligado na área do aconselhamento. Aí aqui nós entramos para essa parte da multiplicidade da missão pastoral, que é uma missão doutrinária. Então, a missão doutrinária envolve o ensinamento, pregação expositiva da palavra de Deus. Meus amados, vamos buscar esse recurso que é tão importante, a pregação expositiva da palavra. Eu gosto da pregação temática, ela é muito importante. Se você parar para pensar, aqui nós estamos fazendo um ensinamento aqui temático, mas a pregação expositiva, ela é também muito importante. Porque não adianta você pegar um versículo, tá bom? Eu vou pregar sobre esse versículo e, na realidade, você prega sobre muitas coisas, mas não prega sobre aquele versículo. A pregação expositiva,
ela já corrige isso. Por quê? Porque você vai pegar um texto bíblico, você vai pegar todo um texto bíblico e você vai explicar aquele texto. Vai explicar o contexto histórico, o contexto linguístico, o contexto cultural, você vai explicar sobre as palavras, ou seja, você vai fazer uma exegese, uma hermenêutica correta do livro, tá bom? Ou do texto. Então, a pregação expositiva é algo que está faltando também em muitos púlpitos aí, tá bom, irmãos? Fica esse alerta. Dentro dessa multiplicidade doutrinária, você tem também a apologética, ou seja, o pastor é aquele que precisa alertar as suas ovelhas sobre os falsos pastores, que é exatamente o que diz no subponto 3. Cuidado com os falsos pastores, ok? Então, o comentarista diz, o Altíssimo considerava como falsos pastores os que apacentavam a si mesmo e não as ovelhas. Ou seja, o falso pastor é aquele que apacenta a si mesmo. É aquele que não tem cuidado com a ovelha, que não dá pasto para a ovelha. E quando dá, ele dá o pasto errado para a ovelha. Tá bom? Eu fiz aqui uma pequena lista, mas vocês podem, inclusive, implementar essa lista. Eu coloquei aqui, não deu para fazer um gráfico, mas é importante, por exemplo, os tipos de pastores, de falsos pastores que a gente tem hoje. Tá? Então você tem aí o pastor ator. O que é o pastor ator? É aquele cujo púlpito é como se fosse um palco. Então, ele está interpretando um personagem. Né? Por falar nisso, vocês podem assistir, irmãos, um filme antigo chamado Fé Demais Não Cheira Bem. É o nome do filme. Tá? Então, mostra um tipo de um pastor pregador que ele era esse tipo, ele fazia um personagem. É muito interessante o filme. Até ele trabalhava muito com essa questão de curas, mas as curas eram todas arranjadas, até que um dia alguém é curado verdadeiramente e ele entra em parafuso, porque ele mesmo não acreditava na missão dele, já que ele estava interpretando, já que ele era um ator, ele não era um pastor, tá? Então tem pastores que são aí atores, que usam o púlpito como se fosse palco, tá bom? Existe também um outro tipo, que é o pastor explorador, ou seja, é aquele que suga, é aquele que só quer saber de tirar dinheiro das ovelhas, ou seja, eu já falei isso antes, né? O texto de Ezequiel fala isso, vocês só querem a lã das ovelhas, a gordura das ovelhas, vocês não querem cuidar das ovelhas. Então, os pastores exploradores tem muitos aí, viu, irmãos? Vamos ter cuidado em relação a isso. Olha, outro tipo de pastor que está surgindo muito é o pastor humorista, não é isso, irmãos? Aquele pastor que leva tudo na brincadeira, que tudo é uma piada. E a gente sabe que não é assim. Eu não estou dizendo que o pastor tem que ser aquela pessoa sisuda, né? Já falamos sobre isso, sobre cordialidade. Jesus não era essa pessoa sisuda, mas ele era uma pessoa também séria, que levava as coisas a sério. Então, se de repente o púlpito for transformado no stand-up comedy, como muitos estão fazendo aí, então isso acaba trazendo problemas para o evangelho do Senhor Jesus, visto que as pessoas não vão levar a sério. Vão dizer assim, esse camarada é pastor ou é humorista, não é, irmãos? Então temos que ter cuidado em relação a isso. Outro tipo de pastor que está muito em voga hoje é o pastor coach, ou seja, aquele pastor que só pensa em elevar a estima das pessoas. E eu não estou dizendo que o pastor não pode fazer isso, mas esse tipo de pastor, ele faz isso com aquele sentimento, não é, empreendedor, ou seja, é aquele pastor que está pensando na igreja como uma empresa, ok? E isso também é algo que é complicado, porque você acaba mercantilizando o evangelho. Ele se torna uma mercadoria. Ele não tem aquela essência de Jesus mesmo. Ele se torna uma mercadoria. Temos que ter cuidado em relação a isso.
Outro tipo aqui também, o pastor apóstata. Esse aqui é um dos piores, não é isso, irmãos? É aquele pastor que apostatou da fé, é aquele pastor que coloca na sua mensagem verdadeiras heresias, falsas teologias, como tem muitos aparecido aí, tá bom? Teologias neoliberais, teologias que estão negando a veracidade da Bíblia. Para esses pastores, muitas coisas que tem na Bíblia são apenas mitos, não devem ser interpretados de maneira literal, não é isso? Vez por outra tem um pastor aí, que você sabe disso, fala sobre reescrever a Bíblia, ressignificar a Bíblia. E tem muita gente indo nessa onda, meus irmãos, meus queridos. Isso é apostasia. Isso significa a negação da fé autêntica. E nós precisamos estar alertas quanto a isso, meus irmãos. Temos que ter cuidado com os falsos pastores. Amém? Então, meus queridos, nós já estamos chegando ao final do nosso estudo aqui e estamos felizes com os irmãos que estão aí nos acompanhando. Vamos ver aqui alguns irmãos que estão nos acompanhando. Valdir, paz do Senhor, glória a Deus, que Deus abençoe. Pastor Rafael, o apóstolo Paulo, zelou pelo rebanho de Deus, muito bem, em Atos 20. Né? Esse Atos 20 aqui, irmão Rafael, só me lembra aí, é aquela parte que Paulo fala sobre, eu acho que ele estava em Éfeso, não é isso? E ele se despede da igreja. Eu acho muito lindo essa passagem, viu, irmãos? Tem muita coisa a ver com isso que a gente está falando, porque Paulo se despede dos irmãos ali e ele diz claramente, olha, eu não cessei de falar do evangelho de Jesus para vocês com lágrimas, ele fala sobre isso. E ele diz claramente, olha, eu sei que inclusive quando eu sair daqui, haverá falsos pastores que não perdoarão o rebanho. Ou seja, pessoas que virão de fora para dentro da igreja, para perverter a igreja. E como se não bastasse, ele ainda diz o seguinte, também no meio de vocês aparecerão falsos líderes. Meus irmãos, isso é muito sério. Olha, presta atenção, querido. O que Paulo está dizendo não é nada diferente do que Jesus disse em relação aos falsos mestres, aos falsos cristos que iriam aparecer. Tá bom? Então, João também fala sobre isso, porque ele diz que o espírito do anticristo já estava, naquela época, já estava entre nós. Então, ele continua hoje também. E o que é que ele vai fazer? Ele vai perverter a mente desses pastores. É impressionante. Eu não vou citar aqui por questão de ética, mas tem um pastor aí que ele, inclusive, ajudou grandes evangelistas que vinham de fora, interpretava, porque eles eram americanos, então ele interpretava, era um pastor de grande renome, mesmo na Assembleia de Deus. Hoje você vê as ideias desse pastor, coisas absurdas, pregando, inclusive, um Deus que não conhece o futuro, e por não conhecer o futuro, ele não pode, então, impedir que catástrofes aconteçam na Terra. Ele se pronunciou quando aconteceu, acho que é 2004, aquelas tsunamis que mataram, né, milhares de pessoas na Ásia. Então, ele dizia em relação àquilo ali que Deus não previu porque ele não sabia.
chamada teologia do processo, ou seja, Deus está aprendendo no processo da história. Ele não conhece, ele não é mais onisciente. Aí a gente fica pensando, meu Deus, o que foi que aconteceu com esse homem que foi criado nos arraiais assembleianos, conheceu a palavra de Deus, mas de repente se desvirtuou. Então, meus amados, a gente precisa estar atento, porque quando Paulo diz isso, olha, vai surgir no meio de vocês falsos líderes. Então ele fez essa advertência. Eu tenho uma mensagem que eu já preguei na igreja sobre isso, tá? Antes que venha a apostasia final, porque preste atenção, existe uma profecia, eu digo profecia paulina, que fala que haverá uma apostasia final. Quando ele diz que muitos vão apostatar da fé por darem ouvido a espíritos enganadores e doutrina de demônios. Ou seja, os demônios vão se especializar. Quando eu digo se especializar, é no sentido de ação, tá bom? Porque você pode estar acostumado com demônio agindo na vida das pessoas na questão da possessão demoníaca, mas haverá pessoas que ele não vai possuir daquela forma que a gente conhece, mas eles vão influenciar aquelas pessoas com falsas doutrinas, ok? E que vai exigir que os pastores, os mestres, os homens de Deus que zelam pela doutrina, pela ortodoxia bíblica, defendam a palavra de Deus. E aí eu quero estender isso, irmãos, esta obrigação a todos nós. Você é professor da escola dominical, isto cabe a você também, tá? De certa forma, preste atenção no que eu estou dizendo, de certa forma você é o pastor daquelas ovelhas lá da sua classe, porque você está ensinando elas. Muitas vezes o pastor, eu quero colocar aqui, o meu pastor aqui da Assembleia de Deus na Cidade Nova, muitas vezes, pastor Jaime Pires, pastor presidente, ele não vai poder estar diretamente com aquela ovelha ali na classe, mas nós estamos, o professor está, ele está ali representando o seu pastor, ele tem essa função muito importante de ensinar, é o que a gente vai aprendendo na próxima lição, sobre mestres, sobre doutores, então nós temos esta responsabilidade, irmãos, tá bom? Eu estou ampliando isso daí, para que a gente entenda. Glória a Deus. A irmã Alessandra Pires, meu filho Paulo, está assistindo comigo. Deus abençoe. Professor Rafael, o mais lindo na vida de Paulo é Timóteo 3. Ele diz a Timóteo, você acompanha meu ministério, minha fé, minha intenção. É isso mesmo, tá? Porém, tem seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, longanimidade, paciência. Ou seja, Paulo era aquele pastor, né, que aprendeu de Jesus e que tinha também os seus discípulos, nos quais ele também confiava que se fizesse essa mesma, que tivesse essa mesma atitude dele, porque quando ele diz assim, eu aprendi de Cristo, sede meus imitadores, quando ele diz sede meus imitadores, é porque ele aprendeu de Jesus. E aí, por isso que ele está dizendo para os outros discípulos, apóstolos, os outros seguidores de Paulo, serem também imitadores dele em tudo, porque exatamente ele, Paulo, ele imitava a Jesus Cristo. E é assim que deve ser feito também na nossa vida. Devemos ser imitadores de Jesus, meus irmãos. Então eu oro a Deus para que Deus abençoe a vida de vocês. Agradeço aos irmãos que estão conosco. Quero pedir a vocês que orem por esse trabalho, que Deus abençoe o trabalho que estamos fazendo. Estamos nos esforçando para dar o melhor para os irmãos em termos de conteúdo, em termos de estudo bíblico, de reflexão, tá bom? Temos aí algumas reflexões
colocadas no grupo que você pode compartilhar. Irmão, compartilha, tá bom, irmãos? Eu quero dizer uma coisa para você, não interessa, tá bom? Não interessa a pessoa, tá? Não se preocupa com a pessoa. O irmão Rafael, que está aqui assistindo, está aqui participando conosco, ele colocou uma postagem muito interessante falando de uma irmã, né, de um grupo, onde ela diz claramente que usa esses materiais, e uma das coisas que ela falou que me chamou a atenção, ela diz, eu nem conheço esse irmão Enomi, mas Deus abençoe seu ministério, nós usamos seu material. É isso que importa, entendeu, irmão? Não interessa conhecer ou não o irmão Enomi. O que interessa é que a palavra de Deus seja, né, espalhada. Então, eu quero dizer, se isto que nós falamos é palavra de Deus, então, meu irmão, ajude a divulgar. Não precisa, às vezes, tem irmãos até que nos puxa a orelha, não é? Dizendo, irmão, você não coloca o seu nome, você não coloca o grupo. Às vezes eu esqueço mesmo, porque isso não, como eu disse, o que importa é que a palavra de Deus seja espalhada. Há irmãos que às vezes usam o nosso material e colocam o seu próprio nome, não é isso? Já teve irmãos que disseram, olha, você tem que fazer alguma coisa. Eu disse, irmão, nós sabemos o que nós estamos fazendo para o Senhor e é dele que nós vamos receber a recompensa. Cada um tem consciência de si mesmo, não é? Tudo que eu posto no grupo, que eu crio, que Deus me dá, Deus sabe. E aquilo que não é meu, eu também faço questão de referenciar, de colocar referência, porque a gente precisa ser ético em relação às coisas de Deus. Então, meus amados, eu agradeço a Deus, tá bom? Deus abençoe vocês, continua orando por nós, continua intercedendo aí por nós para que Deus nos abençoe, nos abra a porta, como diz da palavra, para que a gente possa cada vez mais ministrar a palavra de Deus de acordo com a sua vontade, enquanto tivermos vida, não é isso, irmãos? Enquanto temos tempo, porque a noite vem quando ninguém pode mais trabalhar. Louvado seja Deus. Irmã Simone Martins, o galardão vem dele, do Todo-Poderoso. É isto mesmo, irmã Cristina Brito, Deus abençoe a senhora. Deus abençoe a nossa vida, que Deus nos dê uma semana abençoada. E domingo, irmãos, vá na escola dominical e dê aquela aula abençoada na presença do Espírito Santo de Deus, tá bom? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.